Vingadores do George Pérez. Sim, você já viu Novos Titãs, você já viu Crise nas Infinitas Terras, você já viu Mulher Maravilha, mas você tinha deixado pra depois pra ver os Vingadores, né? Então você vai ver agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou Andriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com essa maravilha chamada Vingadores do George Pérez. Sim, essa coleção aqui bem grossinha. São 3 volumes aqui, eu trago o primeiro para vocês, né? Dessa coleção que traz os Vingadores aí no seu renascimento, né? Dá para se dizer assim, com o George Pérez, que é o cara que está de aniversário hoje, né? Um beijo para ele, infelizmente nos deixou aí, mas é um cara que tem todo um legado aí, é um dos maiores autores de todos os tempos, e esse quadrinho aqui eu acho que ele merece um pouco da atenção de você, meu amigo Deceneco, principalmente. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa edição agora. Hoje é aniversário do George Pérez e é por isso que nós temos aqui Vingadores. Eu podia trazer, sei lá, a Mulher Maravilha dele, mas já trouxe aqui em outra oportunidade, né? Já falei um pouquinho. E isso aqui eu queria muito reler e daí eu pensei, pô, vou reler agora, né? Pra trazer como uma homenagem aí pro nosso amigo carequinha George Pérez. Esse quadrinho aqui, né, ele escreveu, essa edição aqui, tá, primeiramente, é aquela da Salvat, aquela coleção que vem numa caixa e tal. Eu só trouxe aqui essa edição aqui, que foi aquela que eu li agora. É um pouco pesado para ler, né, porque olha só, tem muitas edições, né, tem 11, 12, 13, 14, 15 edições aqui dentro, tá, e algumas até especiais, então é bem grossinho, né, mas é uma fase que tem 3 desses encadernados. Então é bastante tempo que o Kurt Busiek e o George Pérez ficaram à frente dos Vingadores. E isso aqui, minha gente, é muito bom. Para mim, assim, os Vingadores aqui do Busiek, talvez... Eu acho que do Bendis eu me emocionei mais, assim, achei mais legal na época, mas relendo aqui do Busiek eu percebi, eu me lembrei quanto que isso aqui era bom, e é muito bom. Tá? Aqui nós temos alguns dos autores, tá? Não é só o Busiek aqui, tem algumas edições aqui que daí vem outro pessoal, tem o Marco Waid, John Ostrander, a arte daí também tem o Carlos Pacheco em algumas edições aí, né? Que na verdade aqui tem um crossover aí no meio que vocês vão ver, então tem outras pessoas aqui envolvidas. Bom, isso aqui é muito interessante porque acabou os Vingadores, né? Tipo, heróis renascem lá, aquela bosta. Daí acabou aquele negócio lá de heróis renascem. E daí a Marvel disse assim: bom, já que estamos na merda, vamos botar os melhores, cara, pra trabalhar, pra ao menos ter uma história boa, né? Então eles botaram o Busiek lá, né? Pra quem você que não sabe quem é Busiek, o Busiek escreveu Marvels. E o George Pérez fez tudo que era de bom lá da DC, né? Então botou os 2 caras aqui para fazer o retorno dos Vingadores. Olha só, essa arte aqui ela é espetacular e mostra que o Pérez é o cara que desenha tudo, desenha milhões de personagens numa página, né? Isso aqui é muito legal, essa arte aqui é muito boa. Para mim, uma das artes mais legais assim dos Vingadores da história, né? Que junta aqui todos os personagens que passaram pelos Vingadores. Então, eles têm que realocar, têm que colocar de volta os Vingadores na Terra normal. E para isso, o que eles fazem? Eles mostram, então, diversos Vingadores sendo atacados por umas criaturas aí que são aparentemente, né, de Asgard, enfim, ou criaturas mitológicas como um geral, assim, né? O que acontece é que daí, então, todos os heróis que eram Vingadores, todos eles são atacados por esses animais aí, esses bichos, essas coisas. E daí os Vingadores, então, estão lá meio que reunidos, pensando, nós temos que voltar e tal. Daí vem o Thor e diz assim, então, meus queridos, assim, fudeu, Asgard sumiu. Aí eles vão lá, ele diz que destruíram todas Asgard, sumiu as pedras Norns lá, que é um negócio que é extremamente poderoso. Então a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Então, vai lá, se reúnem todos os Vingadores, olha aqui de novo, um outro painel gigantesco com um monte de personagens na tela. Daí, talvez você já tá olhando aqui dizendo assim, putz, quanto balão! O Busiek escreve muito, nos 2 sentidos. É muito bom o texto dele, mas ele escreve demais. Ela é bom,
né? A pessoa que tem preguiça de ler, talvez vai ter preguiça de ler isso aqui e não vai achar tão bom. Mas é um espetáculo. Bom, enfim, os Vingadores então decidem ir atrás, ver o que está acontecendo aí com... Por que não... Por que deu esse pau aí em Asgard, né? Que vai mostrar, então o Thor vai dar essa explicação aí. E eles então vão atrás justamente porque sumiu a espada, que é a espada do Surtur. Então eles botam aí, todos os Vingadores vão atrás para tentar descobrir o que está acontecendo, né? Então eles se separam, vai cada um em algum lugar e daí eles acabam descobrindo então que tem a Morgana Le Fay por trás disso aí, que ela pegou então as pedras aí, como que o Thor tinha sumido, ela foi lá para Asgard, pegou essas pedras aí, ela moldou a realidade e ela precisava usar a espada do Crepúsculo e daí para isso então ela precisava de mais poder. E qual que é a fonte aí para ela puxar mais poder? A Feiticeira Escarlate. Então, quando que ela consegue a espada dela, molda a realidade de vez e vai todo mundo lá para a Era Medieval. Então, olha só, os personagens aqui dos Vingadores, eles estão com uma roupa mais medieval. Olha só que doideira isso aqui. Cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui é demais. Demais, demais, demais. Acho um espetáculo isso aqui. A Feiticeira Escarlate, aqui nessa época, apesar de já ter aquele caso lá do Visão e tudo mais, nessa época aqui ela não era tão poderosa, assim, aqui foi uma fase assim que se aproveitou daquela coisa que o Byrne fez lá, dela ser bem poderosa, e deixou ela ainda mais poderosa. Então, cara, eu vou ter que dar uma passada um pouco mais rápido aqui, porque é bem grande o encadernado, mas enfim, eles tretam ali com a Morgana Le Fay e, em certo momento, o Magnum, que estava morto, aparece. E ele aparece justamente porque a Feiticeira Escarlate invocou ele, né? A Wanda estava com um poder muito doido. Então, se utilizando do Magnum aí, né, eles conseguem vencer a Morgana Le Fay e voltar à realidade como era antes. E daí tem esse quadro aqui que é clássico, porque já tinha acontecido anteriormente com os X-Men, né? O Fera diz assim, vamos fazer o que com 39 Vingadores? Tinha todos os Vingadores estavam aí juntos, 39 personagens, e daí quando que eles voltam ali então para a realidade, primeiro que eles tentam usar todo mundo junto, só que daí todo mundo fica se esbarrando. Olha só essa arte aqui, que espetáculo, né? O Pérez é demais. Eles tentam lutar todo mundo junto, mas daí fica todo mundo se esbarrando, obviamente não dá certo. Daí lá vai o Capitão América e faz ali, com os seus amiguinhos ali, eles se reúnem e fazem a formação dos Vingadores que eles acham que é ideal. Que essa aqui é uma formação muito boa, com certeza assim, acho que é top 3 de formações dos Vingadores, essa daqui. Porque é os personagens mais clássicos dos Vingadores, e daí tem a Flama e o Justiça aí no meio. Tá? E aí eles estão ali como Vingadores reservas, então eles estão sendo treinados. Seguindo, depois nós temos o encontro deles com o Esquadrão Supremo, por causa que como que eles estavam desaparecidos, né? Enfim, aí apareceu o Esquadrão Supremo e eles dizem assim, não, vocês são falsos, os Vingadores não são os verdadeiros. E daí eles tretam ali, enfim, né? O Esquadrão Supremo sempre tá tretando com todo mundo. E aí vai acontecer essa história aí, daí eles conseguem provar que os Vingadores são de verdade, né? Mesmo depois de toda essa brigaceira aqui, tudo, descobrem que o Esquadrão Supremo estava sendo controlado por esse cara aqui, que é o Corruptor, né? E por fim, surge esse vilão aí, que apareceu ali rapidamente anteriormente aí, mas esse vilão ele quer botar o Esquadrão Supremo. Olha só aqui, ó, essa aqui já é a arte do Carlos Pacheco, mas olha só que legal, essa arte aqui é uma homenagem à Liga da Justiça, né? Vocês estão ligados? O Esquadrão Supremo é uma versão da Liga da Justiça, né? Enfim, daí esse vilão aí, que é o campeão, esse cara aqui, ó, ele junta os Vingadores e o Esquadrão Supremo pra verem se eles podem deter ele. Ele faz lá umas pegadinhas, lá, um negócio meio bobinho assim e tal.
Aí daí os caras, obviamente, ganham dele lá, mas assim, é muito custo, né? Quem que salva o dia, na verdade, é a Flama, porque ela chama lá o gigante e o gigante dá um jeito de vencer. Tá? Enfim, né? Daí eles até conseguem mandar o Esquadrão Supremo de volta para a realidade deles. Olha só que doideira. Depois nós temos esse aqui que é o crossover, então, que eu falei lá no começo, que é contra os Krees. Eles estão aqui na Terra com a inteligência suprema, enfim, eles querem que todo mundo que não for descendente de Kree, que vocês devem estar lembrados que tem essa coisa aí que os Krees vieram pra Terra, fizeram as experiências genéticas e daí tem os inumanos e blá blá blá. Então, aí nessa história aqui, os Krees estão na Terra para, enfim, terminar o plano lá da inteligência suprema, né? Enfim, dos primeiros Krees ali. Bom, uma coisa que é bem importante aqui dessa fase também é a Warbird, que é a Carol Danvers, né? Ela se chamava Warbird nessa época aqui. Ela era binária quando ela entrou na equipe, mas porém ela perdeu esses poderes aí logo no começo. E ela começou a enxugar uma cachaça, ela começou a beber. E isso, o Tony Stark meio que percebeu isso, pediu para ela dar uma maneirada, e daí ela ficou meio ofendida, enfim, deu algumas tretas aí em relação a isso. Bom, a moral é que daí então começa essa treta aí dos Krees, e ela é meio Kree, então ela decide tomar a frente disso, né, dessa treta. Aqui tem até o Capitão América também, que faz parte aqui desse crossover. E vai falar aqui que ele se importa aí com esse negócio aí, porque eles estão fazendo, então, uma seleção natural, que forçada, enfim, né, aquilo que eles chamam de limpeza genética, sei lá, aquelas coisas lá que aconteceu na Segunda Guerra aí, né, que o Capitão tava mais envolvido. Até aqui, ó, ele tá com um escudo diferente, né, porque ele tinha perdido o escudo dele, né. E aí, então, luta lá contra os Krees. Aqui a Capitã Marvel, que na verdade é o Warbird, né, a Carol Danvers, ela tá bem envolvida. Tem até aqui um envolvimento daqui do pessoal. Aqui isso aqui é uma fase do Mercúrio. Veja só você, o Mercúrio tinha uma série solo. Então, mostra aí que ele também tá lá envolvido, por causa que também ele tava lá com os inumanos, né, etc, lá as coisas dele. A Carol Danvers, ela toma mais uma cachaça, fica muito louca, faz um monte de merda, e daí eles meio que ficam putos com ela, né? E daí chega aqui nos Vingadores, que os Vingadores meio que querem tocar ela embora da equipe. Na verdade, eles pedem pra ela procurar ajuda e tal. Ela diz, não, só tô tomando um golinho, não sei o que. Enfim, é um tema bem pesado aqui, né, na história. Aqui eu tô levando meio na galhofa, mas é um tom bem pesado aqui nessa história, justamente esse problema com o álcool aí vivido pela Carol Danvers. E ela até tenta fazer algumas coisas aqui no meio, não dá certo, enfim, tu vê que é um problema mesmo maior, né, na vida aqui. E, por fim, então ela sai da equipe. Ela saindo da equipe, daí a equipe vai... Aqui tem essa personagem aqui que é a Garra Prateada. Ela também vai fazer parte dos Vingadores aqui um tempinho. Mas a equipe, ela tá de boa ali, né? Fazendo suas missões, etc. E daí surge o Jarvis, tá no aeroporto para pegar uma menina que ele ajuda lá. E aparece esse Moses Magnum. Eu não me lembro dele anteriormente, né? Mas ele era um vilão aqui que aparecia mais nos X-Men, né? É um cara que faz uns terremotos e afins, né? E daí ele tá querendo roubar uma arma lá, daí aparece esse cara aqui que é o Triatlo. Ele quer impedir, né, o Moses Magnum de fazer isso aí. E daí vai ter toda uma explicação, que ele quer pegar essa arma, que ele quer... aparentemente parecia que ele queria destruir o mundo, sei lá, né, essas coisas aí. Mas na verdade é por causa que o poder dele meio estava fora de controle. E ele queria dar um jeito de tentar controlar isso. E daí vai mostrar até que o Moses Magnum ele tá assim por causa do apocalipse, enfim. Tem toda uma explicação lá que vem dos X-Men mesmo, como eu falei. Por fim, né, o Moses Magnum tá lá fazendo as coisas dele e daí surge o Magnum de uma forma diferente, porque não foi a Wanda que chamou ele, na verdade ela desmaiou e apareceu o Magnum. E por fim, aqui o último arco de histórias aqui, que é uma homenagem aqui aos Vingadores, né? É o Dia dos Vingadores e tal, daí tem o pessoal fazendo carreata ali, essas coisas.
E enquanto isso, a Wanda tá tentando entender qual é que é desses poderes dela aí, falando com a Agatha, vendo qual é que é esse poder dela aí, né? Essa magia do caos que ela controla. E em paralelo a isso, lá naquela parada, vem o Ceifador, que é aquele vilão mais clássico ali dos Vingadores, e ele chama de volta, ele traz de volta à vida os Vingadores que morreram em combate. Olha só, Capitão Marvel, Dr. Druida, Felina, Arpia, Espadachinho, Trovejante e o Magnum. Cadê o Magnum? O Magnum também aparece aí do lado dos vilões e luta contra os Vingadores. E daí, por fim, olha só, daí o Magnum meio que ele consegue, lá junto com os outros vilões, eles conseguem vencer os Vingadores. Daí lá a Wanda vai entender que o Magnum está aparecendo como um reflexo aí, porque ele ama ela, e não sei o que, e daí ele não conseguiu morrer, e daí agora ele voltou, não sei o que. Enfim, que a Wanda tem que para ter um pouco mais de controle sobre o Magnum, enfim, para trazer ele de volta, por causa que ele estava vindo e voltando, né? Não estava no mundo real, ele aparecia, desaparecia. E daí, para ele ficar no mundo real sempre, a Wanda tem que amar ele, porque o Magnum ama ela. Enfim, daí por fim ela dá um jeito aí de fazer as magias dela e ela meio que dá uma chance pro Magnum e daí o Magnum salva o dia. E nisso, aí vocês vão dizer assim, tá, e o Visão? Então, o Visão tinha mudado a sua personalidade, que até no final ele aparece aí meio que com ciúmes e tal, mas é que o Visão não é mais a mentalidade, porque até a mentalidade do Visão era do Magno. Enfim, né, o Visão não é mais o mesmo, e a Wanda entendeu isso, e foi adiante na sua vida. Enfim, cara, esse aqui é o primeiro capítulo dos Vingadores do Busiek com o George Pérez. Vamos dar mais uma repassada aí nele agora. Muito bem, pessoal. Então, assim, o Vingadores, pra mim, essa fase aqui do Kurt Busiek é uma fase muito boa. Tá? O Busiek, ele fica mais tempo que o George Pérez, inclusive. Tá? O George Pérez, ele vai até um certo momento, depois ele sai, entra outros desenhistas aí, e o Busiek permanece ainda mais algum tempinho, né? Mas a fase que saiu nessa coleção aqui da Salvat, que são 3 encadernados dessa grossura aqui, que são bem grandes, tudo é com o George Pérez, tá? Depois ainda tem uma certa continuidade aí, mas é uma coleção muito boa, tá? Essas coleções aqui de arco fechado, que daí nós temos... Essa dos Vingadores tem o do Capitão América, do Mark Waid, tem aquela do Thor, do Walt Simonson. Eu acho que é um material muito, muito bom, bem selecionado aí pela Salvat. É um pouquinho grosso, né? É meio pesado para ler, no caso... dos Vingadores do Kurt Busiek e do George Pérez, porque como vocês viram, né, tem bastante texto, mas é um texto muito bem escrito, tá? Não é um texto chato, é um texto que não leva a nada, não, é um texto muito legal, assim, ele complementa mesmo coisas entre eles, mas é muita coisa acontecendo, né? Então, assim, se você tem preguiça de ler, talvez você não vá gostar tanto disso, mas eu lendo isso aqui, eu acho isso aqui muito bom, no nível, assim... É que eu tenho um carinho muito especial aí, como eu falei, pelos Vingadores do Bendis. Acho que como que foi um quadrinho que eu voltei a ler quadrinhos e teve toda aquela emoção de ver o Homem-Aranha, o Wolverine, os Vingadores, talvez tenha esse fator emocional aí que dá uma elevada no status dos Vingadores do Bendis. Mas esse do Busiek aqui, com certeza, pra mim é o segundo melhor. Muita gente prefere esses Vingadores aqui do que Bendis, do que Hickman, do que vários outros caras por aí. Recentemente foi anunciado aí a saga dos Vingadores, que vai ser com a fase do Roger Stern, que também é uma fase muito elogiada, mas eu vejo que esse daqui do Busiek é melhor. Como vocês viram, né, tem muita coisa acontecendo ali, tem diversos arcos. Tem essa formação aí que pra mim é uma formação muito boa dos Vingadores. Até muda um pouquinho a formação aqui e ali, né? Tem alguns personagens que saem, como o caso aí da Warbird, etc. Mas a base é essa daí. Sou muito fã disso aqui. O George Pérez está voando. Aqui já não é o começo da carreira dele, né? Então ele já tinha uma certa experiência aí. E ele manda muito bem, a arte dele é muito boa, como vocês viram aí. Pra mim é um dos grandes trabalhos dele como desenhista. E daí fica a dica ali, né? Como eu falei no começo, tem outros grandes quadrinhos também do Pérez, que eu acho que todo mundo já leu, né? Que é o caso dos Novos Titãs, é o caso da Crise nas Infinitas Terras, Mulher Maravilha. Pra mim esses aí são as obras mais seminais do
Pérez. E depois vem os Vingadores, tá? Vingadores dele é muito bom. Tem essa fase aqui na Salvati. Tem alguns arcos que saiu na capa vermelha. Acho que saiu aquela do Ultron. Enfim, não é algo difícil de se encontrar, né? E anteriormente tinha saído em formatinho e alguma coisa nas Marvel Premium lá, aquelas heróis Premium, aqueles negócios lá. Enfim, aqui tem tem tudo. E se tu quer pegar só o arco do Ultron também, que é bem legal, que acontece depois disso aqui, né? Tem ali na Salvati vermelha. Fica a dica, George Pérez, eu adoro. Pra mim, não sei se tem algum desenhista que eu admire mais, né? Que eu ache mais bonito o traço, né? Talvez tenha algum outro aí que pra mim também tá no mesmo nível aí, mas o George Pérez é um espetáculo, você sabe disso. Se você sabe disso, você concorda comigo, e concordando comigo você tem que se inscrever, né? E se inscrevendo você também já ativa o sininho. Fazendo as duas coisas você recebe novidades aí, você vai vir concordar comigo mais vezes, né? Afinal eu tenho bom gosto, assim como você, né? Todos amamos George Pérez e é por isso que você vai voltar aqui mais vezes, certo? Então se inscreve aí, vem se juntar a gente nesse grande caminho, nessa grande jornada chamada vida. E era isso por hoje. Um forte abraço e tchau!